Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é José Gabriel, sou da Venezuela e estou com 4 anos aqui no Brasil. Nesse vídeo vou falar um monte de coisa para vocês que provavelmente vocês não viram bem detalhadamente sobre a história da Venezuela. Eu já fiz um vídeo faz um tempo sobre algumas coisas que aconteceram antes da chegada do socialismo lá na Venezuela, da chegada do Hugo Chávez, essas coisas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês assistirem, se vocês quiserem, né? E é um vídeo muito bom, muito cheio de informação, bem útil para você ter aqueles debates sobre o socialismo da Venezuela e sobre como aconteceram essas coisas que acontecem atualmente lá. Mas hoje eu vou contar para vocês toda a história moderna da Venezuela, desde o começo do século XX até a atualidade. Tudo começou em 1910 com a descoberta do petróleo lá na Venezuela. Em 1914 a Venezuela se tornou um dos maiores produtores de petróleo do mundo e começou a exportar a grande escala o petróleo que produzia. Nessa época existia um presidente que era um ditador, o ditador João Vicente Gomes. Ele era um tirano, ele era um vendido para os Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos se aproveitou muito porque comprava o petróleo, o barril de petróleo mais ou menos a $1, $2, um negócio muito barato. E a indústria petrolífera da Venezuela era praticamente só estadunidense, não tinha nenhuma empresa venezuelana. E até a mão de obra, a maioria era gringa, era americana. Até eles também trouxeram a cultura deles para a Venezuela, por isso que a gente joga muito beisebol e a gente tem no nosso dialeto muitas palavras que vêm do inglês que a gente adaptou elas para o nosso idioma. Essa ditadura durou mais de 30 anos e só acabou quando o cara morreu. Depois disso teve uma época de democracia aí mais ou menos, né? Até os anos 50, quando teve uma nova ditadura, uma ditadura militar, um regime militar. E nessa época teve o maior crescimento econômico registrado lá na Venezuela. O país se modernizou, teve muitas mudanças na infraestrutura, todo o país se construíram aquelas estradas grandes que a gente chama de autopistas, e era o país mais moderno de toda a América Latina. Tanto é que muitos migrantes de outros países chegavam lá na Venezuela para morar lá na Venezuela porque era muito boa essa época, nos anos 50, né? E também a gente recebeu muitos migrantes da Europa por causa das guerras, essas coisas. Em 1958 a ditadura cai e os três partidos que existiam naquela época, que era URD, COPEI e Ação Democrática, assinam um tratado chamado o Pacto de Punto Fijo, no qual eles se comprometem a manter essa democracia. Só que o partido URD ao pouco tempo se dissolveu e somente ficaram esses dois partidos, o partido COPEI e Ação Democrática. E isso foi o chamado bipartidismo, que é uma época que durou mais ou menos 30 anos lá na Venezuela, na qual os dois partidos, o COPEI e a Ação Democrática, dividiam o poder, ou seja, um ganhava um período eleitoral, o outro ganhava outro período eleitoral e assim ia. Durante todo esse bipartidismo teve uma época muito boa econômica lá na Venezuela, tanto é que quando eu falo com alguém aqui no Brasil sobre a Venezuela, sempre as pessoas falam para mim: nossa, um país tão rico como a Venezuela, que era o país mais rico de toda a América Latina e tal. Eles falam daquelas épocas dos anos 70 e 80 que eram as melhores épocas da economia da Venezuela. Só que vou falar para vocês a verdade sobre isso. Isso daí era uma bolha. A Venezuela nunca foi um país rico, assim como muita gente fala. Talvez nos anos 50, na época da ditadura militar. Até porque não existia endividamento, não existia aquelas empresas do Estado, aquele Estado grande que pagava tudo. Já nos anos 70 e 80, sim existiu isso. Existiu a social-democracia. Uma social-democracia falida. Porque a social-democracia ela depende muito de quê? Do nível de produtividade da sociedade. E não, no caso da Venezuela não existia produtividade na sociedade, existia produtividade somente do petróleo. E se o petróleo estava com um preço alto, eles conseguiam financiar todos esses benefícios sociais que eles davam durante essas épocas. E muita gente conseguia ter dinheiro, o dinheiro rendia muito mais graças a esses benefícios sociais. E nesses benefícios sociais incluía o subsídio à gasolina, que era a gasolina mais barata do mundo, subsídio a gás, a energia elétrica, a todo tipo de serviços, né, que a gente geralmente paga. E também não existia impostos, ou seja, o Estado não se pagava pelo imposto. O Estado se pagava era pelo petróleo. E isso daí é a maldição do petróleo. As pessoas dependerem do petróleo. Por que é uma maldição? Porque o petróleo é instável.
Agora, hoje em dia, o petróleo pode estar mais de $100 o barril, mas amanhã qual vai ser o valor? O petróleo é instável, ele não depende de oferta, demanda, nada disso. É um recurso escasso e existe muita politicagem nele. Existe a OPEP, por exemplo, é um cartel que controla o preço do petróleo. Então não depende de oferta ou procura, esse tipo de leis econômicas naturais, não. Depende mais de política, decisões políticas. Se tem uma guerra lá no Meio Oriente, vai ter um petróleo muito alto, muito caro. Se tem uma guerra que nem está acontecendo agora lá na Ucrânia, o petróleo vai subir, o gás também, porque a Rússia também é um exportador, um dos maiores exportadores de gás do mundo. Então isso sobe. Por quê? Porque não depende de leis naturais da economia, senão de decisões políticas, decisões que vão no sentido das guerras, dos conflitos armados e tudo entre esses países. É por isso que nenhuma economia do mundo, nenhum país do mundo pode depender do petróleo. Os países têm que ter diversas formas de entrada de dinheiro, ou seja, uma economia diversificada, que nem aqui o Brasil. A entrada do dinheiro do petróleo do Brasil aqui é mais ou menos o 10% de todo o PIB. Lá na Venezuela é mais de 80% do PIB inteiro. Atualmente, claro, mas em épocas antigas era mais do 50%, do 30% ou até do 60%. Então, um país não pode depender somente de uma forma de produção. O país tem que produzir de forma diversificada. Nessa época do bipartidismo, existe um personagem que é muito importante dentro da história da Venezuela, que é o Carlos Andrés Pérez. Esse cara foi o que implantou a sociodemocracia da dependência do petróleo lá na Venezuela. Ou seja, uma forma de benefícios sociais enormes para a população se sustentando do petróleo. E com isso, quando o barril de petróleo caiu lá na Venezuela, ele teve que endividar o país para poder seguir mantendo esses benefícios sociais, esses subsídios que ele dava para a população. E a população achando que era rica. Muita gente, eu falo com qualquer pessoa lá da Venezuela, velha, né, que viveu essa época, e todo mundo fala que foi a melhor época da Venezuela, que todo o dinheiro rendia muito. É lógico, porque se você tem a gasolina mais barata do mundo, se você não precisa pagar água, luz, o gás é super barato, não existe imposto ao consumo, não existe imposto à propriedade, como aqui no Brasil, que um veículo tem imposto, uma casa tem imposto. Aqui existe imposto para tudo. Lá na Venezuela nunca existiu isso. A única forma de imposto que existia na época era o imposto de renda, que era o castigo que o Estado dá para as empresas. E a população nunca pagava nenhum tipo de imposto, então muita gente se beneficiava com isso. O que acontece? Que o Carlos Andrés Pérez, ele governou o primeiro período nos anos 70, e nos anos 70 foi uma época de muito crescimento econômico e de endividamento, justamente na última etapa do período presidencial dele. Por quê? Porque ele começou a aumentar o tamanho do Estado, né, criando obras públicas, benefícios sociais, esse tipo de coisas, e ao final, quando o petróleo cai, ele não tinha como seguir pagando esses benefícios sociais, esse incremento do Estado, e optou pelo endividamento, porque naquela época os bancos faziam fila para financiar países, governos petrolíferos, como nos países árabes e tudo mais. Só que nos países árabes, eles agiram com muita mais inteligência, porque Dubai é um país que tem uma infraestrutura muito bacana, que tem os melhores hotéis do mundo e coisas, nossa, tem recorde Guinness em todo canto que você vai lá. Mas por quê? Porque eles decidiram investir nisso para atrair turistas, num negócio no meio do deserto, que não tinha nada de atrativo. Agora, a Venezuela tem atrativos naturais e tem uma infraestrutura muito boa, muito bacana, mas o que fizeram os governantes de lá? Em vez de investir em atrativos mais turísticos, mais publicidade, esse tipo de coisa para gerar investimento lá na Venezuela e também manter essa liberdade econômica que existia, porque sim, existia muito mais liberdade econômica do que aqui no Brasil. Eles fizeram o quê? O contrário, eles fizeram coisas absurdas, dando dinheiro para o povo, dando dinheiro para aquele, para aquilo, para vir beneficiando isso, aquilo. Isso daí não beneficia ninguém, afinal, porque prejudica tudo, porque endivida o país, porque faz o país se tornar rentista, ou seja, dependente da renda do petróleo, da renda petrolífera, né? E ninguém vai produzir, ninguém vai fazer nada, porque tudo é do petróleo, tudo vem do petróleo, tudo vem de graça praticamente. Um exemplo claro de um bom aproveitamento do dinheiro do petróleo é o da Noruega. A Noruega criou um fundo de investimento no setor privado, que é algo assim como um BNDES, né? Mas investe em empresas privadas e não investe
investem, tipo, dando crédito nem nada. Não, elas investem na bolsa de valores. E tanto é que investem até em empresas internacionais. E já o lucro financia aquele estado de bem-estar que eles têm lá, que é a social-democracia deles, né? Então tudo vem do lucro do investimento privado. E isso é muito bom. Se você não pega esse dinheiro do petróleo e investe, né, para produzir mais dinheiro, senão que somente investe esse dinheiro diretamente nos benefícios sociais, o dinheiro acaba. Porque o dinheiro acaba, o dinheiro não é infinito. Depois que o Carlos Andrés Pérez sai do poder, ele deixa o país endividado. Aí chega o presidente Luis Herrera Campins e ele começa a seguir o endividamento, né? E também ele cria muitos subsídios e programas sociais, esse tipo de coisa. Mas dessa vez ele toma uma decisão que foi uma das piores decisões econômicas na Venezuela. Ele tira um pouco da liberdade econômica que existia, que no caso de criar um controle de câmbio. Sim, lá na Venezuela nunca existiu um controle de câmbio. Sempre foi flutuante, sempre foi na lei da oferta e demanda. Aí ele pega e cria esse controle de câmbio, fazendo com que muitas empresas não possam aceder livremente ao dólar, senão que com taxas específicas e muitas travas, muita burocracia na hora de adquirirem a moeda internacional, para poder investir no país, né, para poder crescer economicamente, poder gerar emprego, criar fábricas e fazer esse tipo de coisas. Esse dia, quando ele aplicou aquele controle de câmbio chamado de Viernes Negro, que seria sexta-feira preta, ou seja, um tipo Black Friday. Mas não Black Friday que a gente vai e compra coisa nem nada disso. Não, um Black Friday de crise, de inflação, de desvalorização da moeda e muitas coisas. Depois dele vem outro governante chamado Jaime Lucente. Esse Jaime Lucente, em vez de ele reverter a situação, de liberar o controle de câmbio, essas coisas, não, ele faz o quê? Coloca um controle de preços. Cara, os controles só geram descontrole. Não existe nenhuma forma de você controlar os preços. Não pode controlar o preço do dólar, você não pode. Isso é lei da oferta e demanda. Você não pode controlar o preço das coisas, porque os produtos, eles são produzidos por diversos tipos de empresas. Você não pode estabelecer por um tabelamento de preço o preço geral das coisas, sem tomar em conta que cada empresa tem um custo diferente, um custo de produção, tem uma mão de obra diferente, tem matéria-prima diferente, tem tudo diferente, cara. Então, nesses dois períodos de governo, né, do Luis Herrera Campins e Jaime Lucente, só piorou a situação. Aí, depois, como as pessoas estavam muito revoltadas com esses políticos, porque teve escândalos de corrupção e esse tipo de coisas, as pessoas decidiram votar no Carlos Andrés Pérez de novo. Por quê? Porque eles se lembravam daquela época boa, da época do Carlos Andrés Pérez, quando ele subsidiou um monte de coisa, a economia estava muito boa e tudo mais. E quando as pessoas votam nele, votam com essa ideia, né, de que ele vai seguir aquele plano que ele tinha, né, da social-democracia, essas coisas, e que a economia ia melhorar. Então, na volta de Carlos Andrés Pérez, a primeira decisão que ele toma é liberar a economia e diminuir o tamanho do Estado. Esse conjunto de decisões, a oposição dele que chamou ele de paquetaço econômico, um pacote econômico. Eles falaram, né, pelos meios nacionais que era um negócio para escravizar a população, para danar a economia, para fuder o povo. E com essa má publicidade, estragaram a popularidade de todas essas decisões econômicas. E nessas decisões econômicas teve privatizações, teve a liberação do controle de câmbio e do controle de preços, teve a liberação dos subsídios aos serviços públicos, que foi isso que mais impactou a população. E também teve a criação de um imposto ao consumo, o IVA, Imposto ao Valor Agregado. Um imposto que aqui no Brasil seria a soma de vários impostos, ICMS, PIS, COFINS, ISS. Ou seja, a ideia do Carlos Andrés Pérez era ajustar as contas do Estado para diminuir aquela dívida externa que eles tinham gigante, né? Mas qual foi o resultado de ter tomado todas essas decisões? O povo sair para as ruas e se revoltar, e aconteceu o chamado Caracazo, onde as pessoas saíam para as ruas a protestar por causa do aumento da gasolina, e teve saques, muita gente entrava nos comércios e destruíam tudo, roubavam, e ainda ele mandou o exército para as ruas para acabar com esse vandalismo, né? E mataram muita gente, cara, teve eu acho que mais de 100 mortos naquele dia. Naqueles dias, na verdade, porque foram vários dias daquele evento do Caracazo. Isso aconteceu em 1989.
Depois disso, a economia começou a se estabilizar, a economia começou a crescer realmente, a economia estava muito bem, andando muito bem, graças a que a liberação da economia realmente, a essas medidas liberais, que sim traz resultado, trouxe muitos resultados lá. Só que já era, tipo, muito tarde. Por quê? Porque o populismo estava inserido na população, aquele jeito de pensar socialista estava na mente das pessoas. E teve a figura do teniente Hugo Chávez, que apareceu de repente ali e teve duas tentativas no ano de 1992 de golpe de Estado, no qual Hugo Chávez, junto com um monte de militares comunistas também, eles tentaram matar o presidente, acabar com tudo isso aí e instaurar uma ditadura, né? Mas ele não conseguiu, ele nunca conseguiu achar o presidente nem nada, e ele se rendeu realmente, ele se declarou publicamente em rendição, né? E se declarou, tipo, de uma forma assim, como se fosse um herói, sabe? Nossa, as nossas metas não foram cumpridas, mas a gente vamos seguir na luta e não sei o quê. Eu saí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y escribí rendición, la muerte. Yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. E o povo amou esse discurso que ele utilizou, porque foi um discurso bem populista. Hasta que uno comenzó a darse cuenta a los pocos días del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener la revolución del 4 de febrero. Chávez es un comandante con todos sus amigos. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela, acabar con los corruptos. Un corrupto como Carlos Andrés Pérez, un asesino como Carlos Andrés Pérez. Então ele foi preso, o Carlos Andrés Pérez ele foi impeachmentado, porque lá na Venezuela sim existe o impeachment, né? Na verdade isso existia na Constituição anterior, né? Depois da chegada do Hugo Chávez, ele mudou a Constituição para ele ficar no poder e sem ter impeachment. Em 1995 ele foi solto por causa de uma anistia feita por um presidente que veio do outro partido, né? Aquele partido que fez aquela propaganda em contra do Carlos Andrés Pérez. Então, ele ganhou a presidência, né? Porque depois que o Carlos Andrés Pérez foi impeachmentado, convocaram eleições e o cara ganhou as eleições e tal. E ele soltou o Hugo Chávez, deu um tratado de anistia, né? Aí soltaram o cara e o cara foi pra campanha eleitoral. O cara, nossa, fez uma campanha enorme. E ele ganha as eleições em 1998. Em 1999, ele convoca a mudança da Constituição, na qual ele coloca uma Constituição quase socialista. Só faltou dizer abolição da propriedade privada, esse tipo de coisas. Mas eleição indefinida, um monte de coisa aí. E também ele fez uma coisa muito importante, que foi a reforma agrária, na qual dava muitos direitos aos produtores agrícolas. Também ele fez uma reforma aos pescadores, né? E deu muitos direitos laborais. Nessa reforma agrária, ele começou a nacionalizar um monte de terrenos, que ele chamava de terrenos ou territórios improdutivos, latifúndios. Em 2002, ele recebe um golpe de Estado. Fue un 11 de abril del año 2002 cuando el pueblo bolivariano se vio atropellado por sectores de la ultraderecha venezolana. Decenas fueron asesinados con el fin de usurpar poder y derrocar al presidente Hugo Chávez. E ele foi sequestrado durante 47 horas. Os caras que tomaram o poder ali colocaram a Constituição antiga, violando la Constitución venezolana. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela. Aí as pessoas começaram a sair a protestar, procurando o Chávez. Olha, eu votei no Hugo Chávez, eu quero ele de volta. Fue ese 13 de abril cuando el país se volcó a las calles, exigiendo el regreso de su máximo líder Hugo Chávez, mientras que el ejército bolivariano se negó a aceptar el gobierno inconstitucional de Carmona. Chávez voltou.
cara, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Porque o cara foi sequestrado, né? Como é que eles vão liberar ele tão fácil? O Hugo Chávez, ele mesmo fala, não, eu falei que a pátria, que não sei o que, com os caras lá que me sequestraram e convenci eles de me trazerem de volta. Hugo Chávez fue restituido en el cargo aquel 13 de abril, un hombre que nunca desmayó en su lucha por crear una patria socialista. Segue seu mandato normal, né? Ali ele começa a fazer um monte de decisões ali de nacionalização de algumas empresas, nacionalização da PDVSA. E a PDVSA era da Venezuela. A PDVSA é a empresa petrolífera da Venezuela. É tipo a Petrobras aqui no Brasil. Ele nacionaliza ela de novo. Como assim? Se a empresa era nacionalizada, né? O que ele faz? Ele demite mais de 100 mil trabalhadores da empresa. Para quê? Para colocar somente trabalhadores fiéis a ele, ao mandato dele. Tanto é que meu tio, que trabalhava lá na empresa, ele foi demitido e ele não conseguia trabalho em lugar nenhum. E ele era um engenheiro e não conseguiu mais emprego em lugar nenhum. Por quê? Porque ele votou em contra do Hugo Chávez, né? Então, tiraram ele da empresa. Demitiram mais de 100 mil pessoas. Além disso, nas Forças Armadas, ele também fez muitas mudanças. Ele criou umas novas Forças Armadas, Forças Armadas Nacional Bolivarianas. E demitiu um monte de generais e qualquer pessoa que estiver em contra dele, né? Ele aposentou rapidamente aqueles generais que eram contra dele. Não, você é aposentado, não vai ter mais participação nas Forças Armadas, não sei o que, para ele tomar mais poder e mais poder. Aí já tinha poder político, já tinha poder militar, já tinha poder econômico e ainda ele continuava se reelegendo porque o povo gostava muito do cara, porque o cara também criou muitos programas sociais, criou as chamadas missões. Nas missões ele acabou com o analfabetismo, com a missão Ribas, missão Robinson e missão Sucre, levou muitas pessoas pobres para a faculdade. Existe uma matrícula de faculdade, existe, né, atualmente na Venezuela muito alta. Sim, a educação da Venezuela é muito boa, claro. Ultimamente está muito deteriorada porque muitos professores foram embora do país e a qualidade da educação diminui muito, né? Mas é muito boa lá. Tanto é que eu sou formado da faculdade lá. Eu também consigo falar várias línguas e tudo isso aí foi graças à educação que eu tive lá, né? Agora bem, em 2007 ele convocou um referendo constitucional, ou seja, ele queria mudar de novo a Constituição, aquela Constituição que ele mudou em 1999. Aí, o que ele fazia? O que ele perguntou para o povo? Se o povo queria ser um regime socialista. E o povo, mesmo com corrupção, com um monte de coisa que aconteceram aí, o povo votou no não. A gente não quer ser socialista. E essa foi a única vez que o Hugo Chávez perdeu umas eleições, que foram essas eleições de referendo constitucional, que convocou o povo para perguntar se eles queriam uma constituição socialista, um país socialista, abolindo a propriedade privada, instaurando um regime socialista e fazendo esse monte de besteira que fizeram lá na União Soviética e em Cuba, né? O que acontece? Que como ele viu que o povo não votou no não, ele mesmo assim começou a tomar decisões econômicas socialistas. Começou a nacionalizar muitas empresas. Nossa, um monte de empresas, cara. Empresas produtoras de alimentos, de minerais, de todo tipo. De tecnologia, até de tudo, até de fertilizantes, de tudo. E com isso estragou a economia totalmente. Por quê? Porque quando o Estado toma essa grande quantidade de empresas, o Estado não vai seguir administrando elas do jeito que o setor privado estava administrando, porque o Estado ele não consegue trabalhar de forma eficiente. O que é eficiência? O máximo aproveitamento dos recursos, minimizando os custos de produção para oferecer os melhores preços para o consumidor, porque existe concorrência. E quando o Estado controla empresas ou até setores enormes sozinho, ele não tem concorrente, ele é um monopólio, então ele não precisa trabalhar com eficiência. Depois disso, Hugo Chávez começa a ganhar outras eleições, ganhou mais 2 eleições mais, e em 2013 ele morre. E convoca novas eleições e o povo escolhe o Nicolás Maduro com uma diferença mínima contra o Henrique Capriles Radonsky, que era o cara da oposição, né? Que quase ganha por... Acho que foi 500 mil pessoas a diferença, mínima. E muita gente falou que teve fraude e tal, não sei o que. E o que acontece na época do Maduro? O Maduro coloca um controle de câmbio muito absurdo. Um controle de câmbio que já o Hugo Chávez tinha colocado, que era aquele CADIV. O Maduro muda de nome, né? Um sistema ali para cima de sistema marginal de divisa e tal. E começa a colocar umas taxas aí, um monte de coisa.
piorou a situação do país e, além disso, o petróleo cai. O petróleo que na época do Hugo Chávez chegou a ter mais de $100, na época do Maduro caiu a ter $30 o barril, e como a economia estava dependendo absurdamente do petróleo para poder importar as coisas que antigamente a gente produzia, só que o Estado expropriou as empresas e começou a produzir elas e não produzia porra nenhuma porque não produz com eficiência, não faz nada. O Estado somente pega as empresas e acaba com elas e pronto, e começa a jogar culpa nos mercados, começa a jogar culpa na posição, nos Estados Unidos, em todo mundo, menos no que eles fazem. Aí começam a acontecer muitos protestos, o Maduro manda os militares atirarem no povo, aí teve muitas violações de direitos humanos, os Estados Unidos olham para a Venezuela e falam, cara, tá acontecendo um monte de coisa aí, também tá chegando muita droga lá da Venezuela. Por quê? Porque por causa da corrupção, muita droga estava entrando no país, na Venezuela, e estava saindo de lá diretamente para os Estados Unidos. E Obama olha isso em 2014 e começa a acontecer o que ele chama de sanções. As sanções eram para líderes políticos que tinham muitas propriedades lá na Venezuela, e também sanções econômicas à empresa PDVSA, que é tipo a Petrobras aqui no Brasil, né? A partir daí a situação da Venezuela só piorava. Por quê? Porque começou a acontecer muita hiperinflação, o país já não produzia quase nada, só petróleo, nada de comida, nada de nada. E com isso eu não estou justificando o bloqueio, o que chamam de bloqueio. O embargo econômico que realmente aconteceu foi na época do Donald Trump, em 2019, que colocou um embargo muito parecido com o embargo de Cuba. Tanto é que esse embargo também foi colocado lá na China. E vocês acham que a China está vivendo uma crise igual a Venezuela? É lógico que não, a China é muito produtiva, é um país que é potência mundial, um país super capitalista. O capitalismo não se vê afetado por sanções. Se você parar para pensar, Taiwan é um país muito pequeno, uma ilha muito pequena que fica perto da China, e ela tem sanções até piores do que a própria Cuba. E por que Taiwan não está numa crise que nem a Cuba? Porque ela é muito produtiva, ela é capitalista, ela produz de tudo, ela tem tecnologia. Muita gente acha que o capitalismo é igual ao socialismo, que se coloca um bloqueio, pronto, acaba o capitalismo. Não! O capitalismo se vira, o capitalismo não depende da produção do Estado, não depende do Estado, o capitalismo é livre iniciativa privada. Não tem ninguém melhor do que a iniciativa privada para produzir. Não existe outra forma de produção que possa gerar tanta riqueza como a produção privada. O único socialismo forte que existiu foi o socialismo da União Soviética. E vocês sabem por que era forte? Porque existia muita produtividade. Mas de onde é que vinha essa produtividade? Dos gulags. Sim, do trabalho forçado, dos campos de concentração. Era aí onde acontecia a produtividade, porque as pessoas morriam para trabalhar. Morriam literalmente. E além disso, a União Soviética tinha um decreto de trabalho obrigatório para todo mundo. Não existia esse negócio de você ficar parado, não. Porque você podia ir preso e ia mandado para os gulags. Aí sim ia trabalhar de verdade. Então, o regime socialista é muito pior do que qualquer capitalismo no mundo. Um regime socialista produtivo. Agora, quando o regime socialista não é produtivo, pode ser até pior, porque as pessoas morrem de fome. Porque se não existe produtividade, não existe produção, não existe nada, não vai ter nada para comer, não vai ter nada para nada. Bom, gente, eu vou deixar esse vídeo até aqui, porque eu acho que é muito suficiente já para vocês compreenderem um pouco mais amplo a situação que está acontecendo lá na Venezuela e que poderia acontecer em qualquer país socialista, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha e me segue nas redes sociais, me segue lá no meu Instagram, Espanhol Top, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!